E aí, saudações para você que é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ainda não dando bastante de conhecer o seu valor. Ô, música ruim, credo, olha só, você veio correndo, né? O episódio anterior foi tão cabuloso que você veio correndo que você não podia imaginar tudo isso de João Batista. E você ficou de boca aberta, você tacou a Bíblia no chão igual eu fiz, você pecou, blasfemou contra o Espírito Santo, agora vai passar a eternidade no inferno, mas está aqui para ver o desfecho da história desse cara chamado João Batista. E olha, se você não assistiu o episódio anterior, para o vídeo agora, tá? Ou deixa rolar só para dar esse view para mim aí, mas depois volta. Mas volta, porque esse aqui é a parte 2, é a continuação, tá? Episódio 2. Esse aqui é o Ultimato, o Guerra Infinita foi antes, tá bom? Não dá para você começar aqui não, tá bom? Então volta pelo menos o episódio anterior, que a gente estava falando do João Batista. E aí falei de João Batista ser o sumo sacerdote, lembra? Que ele era o sumo sacerdote por direito, que ele era considerado um profeta porque ele metia o dedo na cara mesmo, inclusive foi isso que levou ele à morte. E aí eu já dei o spoiler do final da história. Mas, pô, esse filme passou há 2000 anos atrás, você não sabe o final ainda? Não é spoiler mais, né? João Batista morreu porque ele estava metendo o dedo na cara do Herodes, falando: Herodes, você está comendo a sua cunhada, Herodes. Não pode comer cunhada, não pode comer mulher dos outros, Herodes. E o Herodes ficou puto, mas tinha medo do João Batista. A Herodias ficou puta, não tinha medo, meteu uma dancinha sensual pro Herodes, encheu o Herodes de manguaça, meteu aquela dança que o Herodes ficou maluco. A Herodias falou: e aí? E aí? E aí, bonitão? E Herodes falou: nossa, o que você quer? Me pede qualquer coisa que eu te dou, até metade do meu reino, metade dos meus bens, da fazenda. O que você quer? Ela falou assim: eu quero a cabeça de João Batista. Olha a determinação de uma mulher, né, mano? Isso é bonito de ver. Isso aí os coaches deviam usar, porque ela podia pedir metade do reino de Herodes, mas ela queria a cabeça de quem pisou no calo dela. Foda. Então esse é o final do João Batista, né? Que ele era considerado um profeta porque ele fazia as profecias. Porque profecia não é adivinhar futuro, tá? Isso aí é magia negra, tá? Adivinhar futuro. Eis que te digo, isso é palhaçada, isso é charlatanismo. Profecia, desde o Antigo Testamento, é denúncia. Profecia igual denúncia. Ponto. Denunciar o que está errado, principalmente os sistemas políticos e religiosos. Lembra o profeta Natan, que chegou na frente do Davi, meteu o dedo na cara dele e falou assim: tu é vagabundo, porque você comeu a menina, estuprou a menina e ainda matou o marido dela, vagabundo. Falou pro rei e não morreu. Esse era o poder do profeta do Antigo Testamento. Então a profecia é fazer essas denúncias, tá? Não é ficar rodando na igreja falando isso que te digo. Isso aí é circo, tá? Então João Batista ele era assim considerado um profeta, o último profeta. Mas por direito, na tradição, na cultura, na religião judaica, ele era o sumo sacerdote, que eu expliquei tudo no último episódio. Agora, você vai lembrar desse verso, que também virou música, porque tudo vira música. Tudo que é verso conhecido vira música. Esse aqui é João, capítulo 1, versículo 29, assim. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, que tudo bem, pô, João legal, João é evangélico, Jesus é Cordeiro, tira o pecado, Cordeiro que tira... Esqueci a música, tem um rock lá. Tá, tudo bem, significa muita coisa, bonitinho, glória a Deus, João, parabéns. Só que não. Agora que você sabe que João era o sumo sacerdote por direito, inclusive ele tinha uma vestimenta única de sumo sacerdote, ele tinha uma alimentação, uma dieta única de sumo sacerdote, ele estava afrontando os poderes religiosos e políticos da época. Quando ele vê Jesus, ele aponta, e de fato não está escrito, a gente não tem a figurinha, a gente não tem o meme, mas pode ter certeza que ele apontou o dedão e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E isso significa muito mais do que você pode imaginar. Porque não era o Berloffa falando, não era o Tobias, era João, o sumo sacerdote por direito. Agora vamos lá. Você sabe qual que era o principal papel do sumo sacerdote? De tudo que ele fazia, sabe qual era o principal papel do sumo sacerdote? Uma vez por ano havia o sacrifício da propiciação, onde o sumo sacerdote escolhia, apontava o cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito, gordinho, fofinho, peludinho, sem nada, nenhuma manchinha, nenhuma patinha quebrada, nenhuma orelha mais caída. O cordeiro mais perfeito que houvesse lá no pasto, no curral, não sei onde é que fica os cordeiros, ele apontava, levava para o templo e fazia o principal sacrifício que ia perdoar os pecados de toda a nação de Israel daquele ano. Está começando a fazer as ligações, né? Você já está começando a entender, né? Esse era o principal papel do sumo sacerdote. Anás e Caifás estavam fazendo isso todo ano. Inclusive, havia montado um esquema de corrupção de milicianos dentro do templo, que em breve você vai ver aqui nos episódios para frente aí, eu vou mostrar como é que tinha miliciano dentro do templo, fazendo esqueminha de miliciano, venda casada, e tudo isso eu vou mostrar para você mais para frente aí, tá bom? Mas o Anás e Caifás estava fazendo isso. Eles escolhiam o cordeiro, fazia sacrifício, o pessoal aplaudia, aquela coisa louca. Só que o sumo sacerdote por direito, que era João Batista, ele aponta o cordeiro. E não é um animal, é Jesus. Ele fala, esse é o cordeiro, esse é o sacrifício, é esse que veio tirar o pecado. Não é o animal lá que vocês matam. Para com isso, para com esse sacrifício de animais, isso não serve para nada. Quem veio para redimir não é um animal, é Jesus. É o cordeiro, eis o cordeiro de Deus. E como se não bastasse isso, ele conclui a sua fala, e isso deve ter deixado o pessoal maluco. Porque ele não falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está falando é, essa religião judaica que a gente montou, que a gente construiu há alguns anos, isso aqui é obsoleto, isso aqui acabou, isso aqui não serve de nada. Ficar matando animal em nome de um povo escolhido, isso é bizarrice. Fazendo coisas específicas para um povo escolhido que está dentro do templo, os predestinados, isso é chatice, burrice, tolice. Porque Jesus, ele não veio para um povo, ele não veio para a igreja, ele não veio para os evangélicos, ele não veio para os escolhidos, para os calvinistas predestinados. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Segura essa bomba, hein? Segura essa bomba, hein? Bomba. Isso aqui é bomba. Brega Boys. Gente, você tá entendendo? A que ponto que nós chegamos aqui? Agora, João Batista, que era só um louco, meio xarope, que fazia uns negócios estranhos, ele se torna um dos principais personagens que inicia o ministério de Jesus. Por isso que eu disse lá no episódio passado que o fato de Jesus ter se deixado batizar por João Batista foi uma forma de chancelar tudo que João Batista fazia, tudo que João Batista falava. Porque Jesus, e na verdade o povo todo, sabia que João Batista era o sumo sacerdote por direito, que tinha perdido o seu cargo, o seu poder sacerdotal, por causa de Anás e Caifás, que tomaram o reino de Deus à força, como a gente leu em Mateus 11, expliquei no episódio passado. É por isso que Jesus se deixa batizar por João Batista. E eu volto a dizer, o batismo não significa nada, o batismo na água não significa nada, gente. É um ritual, é uma cerimônia, sabe? Quando você casa e coloca a aliança, aquela aliança não significa nada. Você pode trair com a aliança, você pode espancar a sua mulher com a aliança na mão, não significa nada. O que significa o casamento é o respeito, é a fidelidade, essas coisas. A aliança é um símbolo. O batismo nas águas que João Batista inventou era um símbolo para dizer, você está arrependido?
Então vamos lá. E olha só, não vou ficar só passando a mão na cabeça de João Batista, não. Porque ele era bem moralistinha mesmo, hein? Nossa, que cara moralista, João Batista. Você não tá ligado, até porque ele era um nazireu. Ele não bebia, não podia beber, nunca cortou o cabelo, nunca fez a barba. Então ele meio que se achava um santarrão também, tá? Não vamos só passar a mão na cabeça, não, porque ele também não é um herói da fé, não. Ele era um homem como qualquer outro. Cumpriu o seu papel, fez o que devia, é importante, mas tinha suas pisadas de bola também. João Batista ele era tão moralista, tão religioso, mesmo estando fora da religião, que se liga nesse texto aqui, não sei se você lembra disso. Aquele mesmo texto de Mateus 11, que eu li no outro episódio, falando do reino de Deus que é tomada força, o começo daquela conversa é o seguinte: João está preso pelas questões lá que eu já expliquei aqui, do Herodes Herodias, e aí ele ouve falar dos feitos de Jesus. Aqui é Mateus capítulo 11. Ó. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Ok. E João, no cárcere, tá? Ouvindo falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos, João tinha os discípulos também, a dizer-lhe, perguntar para Jesus: Ei, é você aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Tô falando que João Batista também não é tudo isso, pô. Ele apontou, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, ele batizou, ele falou falou um monte de Jesus, Jesus falou um monte de João, coisa bonita. Depois de um ano e meio ouvindo falar de Jesus, tudo que Jesus fazia, ele falou assim, gente, olha só, não é que eu estou duvidando, não, mas assim, só para garantir, vamos dar uma perguntada se é ele mesmo? Sabe por que isso? Porque Jesus não se parecia nem com o formato de Messias que o próprio João esperava. Jesus tomava uns vinhão, João era nazireu. Jesus tomava uns vinhão, passava da conta às vezes, andava com as prostitutas, com os pecadores. Jesus se deixou ser massageado por uma prostituta com óleo. A gente vai falar disso uma hora também. E depois de tudo isso, João falou assim, será que é ele? Tô achando ele muito liberalzão, tô achando ele muito... Ah lá, ele ouve música do mundo, ele faz tatuagem. E muito liberal esse Jesus aí. Dá uma perguntada lá se é ele mesmo, é melhor a gente esperar outro. João Batista ficou em dúvida se Jesus era o Messias. Olha só que coisa louca. Então João ele era assim um religioso, e é por isso que ele apertava tanto no discurso contra os pecados das pessoas, né? Os pecados eram reais, e João nunca ficou falando assim, você é pecador porque você se masturba. Não, você é pecador porque você usa brinco. Não, João fala assim, vocês são pecadores. E aí se você vai ler o que está escrito ali, está falando assim, você que é um governante que está extorquindo o seu povo, pare de fazer isso, pare de ser corrupto. Você que é policial, João fala isso, você que é soldado e está usando da força desnecessária, pare de fazer isso. Vocês que não ajudam os necessitados, ajude. Os pecados são reais, são pecados estruturais, pecados sociais, pecados que Jesus também denunciava. Só que João apertava o discurso porque ele era, assim, um moralista. Aí ele inventou a cerimônia do batismo e tudo isso. Então, assim, é muito legal a gente entender que João Batista foi um dos principais personagens do Novo Testamento, mas era cheio de erro, cheio de BO, igual eu, igual você, cara. E se a gente for lembrar dos personagens que a gente tem aí, principalmente no Antigo Testamento, Davi, o homem segundo o coração de Deus, estuprou a Betseba e matou o marido dela. Abraão, pai da fé, pois ele oferecia sacrifícios de nenéns, de bebês, de recém-nascidos aos deuses pagãos antes de ser chamado por Deus. Sabia disso? Pois é. Então, assim, todos os grandes homens e mulheres da história bíblica não são heróis. São pessoas como eu e como você, cara. Inclusive João Batista, que cumpriu o seu papel, teve os seus acertos, mas ele fazia lá um gol a favor, vinha aqui fazia um gol contra, e assim segue a vida. E eu não sei você, mas quando eu percebo essas falhas nesses grandes nomes, eu fico mais à vontade, eu fico mais tranquilo. Eu percebo que eu estou mais dentro da perspectiva da fé do que dessa loucura espiritual que criaram de perfeição que a gente nunca alcança. João Batista pisou na bola pra caramba. Por que eu não vou pisar, cara?
Então, quando eu percebo essas falhas, eu percebo como o reino de Deus é humano. Olha que coisa louca. Como o reino de Deus ele é humano, ele está no chão, ele está com a gente, ele está aqui. E nós que estamos e fazemos parte desse reino, estamos suscetíveis a erro. E o erro faz parte do processo, do caminho, é normal, cara. É muito louco e é muito bacana que João tenha ensinado com as cagadas que ele fez isso pra gente. Eu espero que tenha sido bom pra você. Essa aqui foi a história de João Batista, tá? Já falei que ele morreu, provavelmente a gente nem fala mais de João Batista por aqui. Mas eu aguardo vocês no próximo episódio. E, por favor, me siga lá no Instagram, @pastorberlofa. E dá uma olhadinha se o Apoia-se já está ativo. Se tiver, vai estar aqui o link nos comentários ou na descrição do vídeo. E você pode me ajudar a partir de R$5 por mês a fortalecer aqui para que eu possa pagar alguém para fazer edição de vídeo, comprar um microfone que não fica caindo, essas coisas. Então, dá essa força pra gente se você acredita no canal e gosta do conteúdo, tá bom? Tamo junto e que Deus nos abençoe.